Boa noite, começa aqui o Sexta às 9. Boa noite. Uma semana depois, o país continua incrédulo com a decisão de Ivo Rosa. Acima de tudo, por causa da conclusão a que as quase 7.000 páginas de despacho instrutório conduzem e que se resume a uma única frase. José Sócrates foi corrompido durante o mandato de Primeiro-Ministro, mas não pode ser julgado por corrupção porque o crime prescreveu. E como é que o juiz operou este arraso à acusação do Ministério Público? Ivo Rosa considerou que não há indícios de que José Sócrates tenha recebido 34 milhões de euros do grupo de investidores de Val do Lobo, Ricardo Salgado e do grupo Lena a troco de favores políticos. Para o juiz, este dinheiro é mesmo de Carlos Santos Silva e por isso Ivo Rosa ordenou o levantamento do arresto aos bens. Da acusação do Ministério Público à pronúncia de Ivo Rosa, o amigo de Sócrates passa de testa de ferro, a quem Sócrates pediu que guardasse os 34 milhões da corrupção, ao único corruptor ativo do antigo Primeiro-Ministro. Na tese de Ivo Rosa, o maior caso da justiça portuguesa tem afinal outros contornos. Carlos Santos Silva terá corrompido José Sócrates com 1.727.000 euros pagos em dinheiro vivo, férias, viagens, uma casa em Paris e várias obras de arte. Mas para o juiz, este novo crime de corrupção ativa e passiva já estavam ambos prescritos a quando da acusação e mesmo da constituição de arguidos. E porquê? Ivo Rosa entende que o crime de corrupção cometido por Sócrates foi consumado em 2006. Foi nesse ano que fez um pacto corruptivo com Carlos Santos Silva, ou seja, foi aqui, um ano depois de ter assumido o cargo de Primeiro-Ministro, que Sócrates aceitou vender-se ao amigo, que a troco do dinheiro garantiu a permeabilidade do chefe de governo para atos incertos. Só que pelas contas de Ivo Rosa, a corrupção de Sócrates prescreveu em 2011, ou seja, 2 anos antes do Ministério Público ter começado a investigar. Mas estas contas dividem penalistas e professores e podem mesmo ser revertidas pelo Tribunal da Relação. E o problema reside no acórdão do Tribunal Constitucional que o juiz decidiu seguir para sustentar a contagem do prazo da prescrição. Um acórdão que Ivo Rosa não estava obrigado a usar. Fê-lo apenas por opção. Este acórdão foi escrito para outro caso de corrupção apenas 10 dias depois do início da instrução da Operação Marquês. Foi redigido por um ex-deputado do PS, conselheiro Cláudio Monteiro, e inspirado num parecer feito a 2 mãos por uma atual parlamentar socialista, Cláudia Cruz Santos, e pelo ex-presidente do Tribunal Constitucional, Costa Andrade. Mostra-se indiciado que existem entregas em dinheiro por parte do arguido Carlos Santos Silva ao arguido José Sócrates, bem como pagamentos feitos por aquele arguido a favor deste, no montante global de 1.727.398 euros. No entanto, não se mostra indiciado que entre 2006 e 2011 a prática de nenhum ato concreto pelo arguido José Sócrates, de forma a que se lhe possa imputar um crime de corrupção passiva de titular cargo político, contrário ou não aos deveres do Primeiro-Ministro, ou seja, um crime de corrupção passiva para ato lícito ou ilícito. Porquê que o juiz Ivo Rosa decidiu deitar abaixo tudo aquilo? Decidiu deitar abaixo tudo aquilo porque não tinha outra hipótese de o fazer. Os factos indicados quanto às entregas em numerário indiciam, deste modo, a existência de um mercadejar com o cargo por parte do Primeiro-Ministro face ao arguido Carlos Santos Silva. Os factos descritos na acusação, quanto a esta modalidade, são suscetíveis de configurar a prática de um crime de corrupção passiva quanto ao arguido José Sócrates, um crime de corrupção passiva sem demonstração de ato concreto. Esse crime não só já não existe na nossa legislação penal, como ainda por cima está prescrito. Isso foi dito pelo próprio juiz. Até quando da dedução da acusação, já este crime estaria prescrito. Durante 7 anos, esse crime nunca foi apresentado como sendo um crime que eu tivesse cometido e para o qual, diante do qual eu me pudesse defender. A nulidade de tudo, segundo José Sócrates, depois da prescrição de quase tudo, segundo Ivo Rosa.
verifica-se que a alegada solicitação da vantagem para o próprio arguido José Sócrates, com a intervenção do arguido Carlos Santos Silva, terá ocorrido até o dia 25 de janeiro de 2007 e a promessa de entrega de vantagem patrimonial, segundo a acusação, por parte do arguido Joaquim Barroca, terá ocorrido também antes dessa data. Deste modo, e de acordo com o descrito na acusação e de acordo com o entendimento do Ministério Público, expressado em sede de debate instrutório, o alegado crime de corrupção passiva consumou-se, em termos formais, pelo menos até o dia 25 de janeiro de 2007. Foi precisamente a resposta à questão qual é a data que conta para a prescrição de um crime de corrupção que colocou Ivo Rosa no campo oposto ao do Ministério Público. Em suporte da sua posição, o Ministério Público invocou o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 21 de 3 de 2018, através do qual o prazo prescricional dos crimes de corrupção imputados aos arguidos Carlos Santos Silva, também e José Sócrates, no entender deste acórdão do STJ, só ocorre a partir da data do pagamento dos alegados subornos. Só que, para Ivo Rosa, a decisão do Supremo de março de 2018 não foi suprema. A posição do Supremo Tribunal de Justiça foi revogada pelo Tribunal Constitucional em acórdão de 6 de 2 de 2019. O já famoso acórdão número 90, em que os juízes da primeira secção do Tribunal Constitucional declararam a inconstitucionalidade da interpretação feita pelo Supremo Tribunal de Justiça. Quando interpretado no sentido de que o prazo de prescrição do crime de corrupção ativa é contado a partir da data em que ocorra a entrega de uma dada vantagem ao funcionário e não a partir da data em que ocorra a promessa dessa vantagem. É uma interpretação que tem amparo em parte da jurisprudência. Designadamente, ele vai buscar jurisprudência constitucional. De facto, a jurisprudência não é unânime e, portanto, a própria doutrina também não é unânime. Ao 6/9, a constitucionalista Teresa Violante explica que nem sequer o facto de existir um acórdão do Tribunal Constitucional sobre a forma como deve ser contado o prazo da prescrição em crimes de corrupção significa que Ivo Rosa o tivesse forçosamente de seguir. Foi uma escolha, não era uma inevitabilidade. Portanto, o acórdão do Tribunal Constitucional é proferido num processo de fiscalização concreta, produziu apenas efeitos para o caso concreto e, portanto, o facto de ter sido mobilizado posteriormente neste caso resulta apenas da vontade do julgador, nesse caso do juiz de instrução, em fazer essa mobilização. O certo é que o caminho jurídico que Ivo Rosa percorreu foi decisivo na forma como caíram todos os crimes de corrupção de que estava indiciado José Sócrates. A investigação do 6/9 seguiu precisamente esse caminho, desde a origem, um recurso interposto em 2015 ao Tribunal da Relação. Este acórdão que é citado foi um acórdão que foi tirado num processo onde eu fui advogado. Rui Patrício não é um advogado qualquer. No processo marquês, defendeu com um sucesso total os arguidos Hélder Batalha, Bárbara Vara e Rui Horta e Costa, que não terão de responder por qualquer dos crimes de que estavam acusados. Em entrevista ao 6/9, o penalista aceitou explicar como é que, a partir de um outro processo de corrupção que teve em mãos durante anos, mas que nada tem a ver com este, conseguiu vencer a questão fundamental da prescrição, levando-a ao Tribunal Constitucional. O Supremo Tribunal de Justiça decidiu no sentido de que o prazo de prescrição se contava do pagamento do suborno. Eu entendi que essa não era a tese correta, aliás, no seguimento daquela que era a jurisprudência maioritária e a doutrina maioritária até então e hoje ainda é, e coloquei a questão ao Tribunal Constitucional. A favor da tese que defendia, Rui Patrício contou, entre outros, com o parecer fundamental de dois especialistas, com quem o 6/9 falou, mas que preferiram não dar entrevista. Cláudia Cruz Santos, professora universitária e atual deputada do PS na Assembleia da República, e Manuel da Costa Andrade, professor universitário, antigo deputado do PSD e presidente do Tribunal Constitucional até há apenas 2 meses. O parecer conjunto a que o 6/9 teve acesso é datado de finais de novembro de 2015, quando ambos desempenhavam funções académicas na Universidade de Coimbra. Costa Andrade seria eleito pouco mais de meio ano depois para o órgão máximo da Justiça em Portugal. O parecer é precisamente no sentido daquela que sempre foi a doutrina maioritária e a jurisprudência maioritária, ou seja, que o prazo se conta a partir do momento do pacto.
mais corretamente, a partir do momento em que a promessa chega ao conhecimento do suspeito de corrupção ou em que a aceitação por parte deste chega, ou a solicitação chega ao conhecimento do corruptor. De facto, nos diversos contactos que realizou ao longo dos últimos dias, o 6-9 percebeu que há, em Portugal, mais penalistas que defendem que a prescrição se deve contar a partir do momento em que se dá o acordo entre corruptor e corrompido, do que a partir do momento em que é liquidado integralmente o eventual suborno que foi combinado entre ambos. Eu concordo com o Tribunal Constitucional no sentido de que o crime fica consumado ou com a solicitação da vantagem ou com a oferta dessa mesma vantagem. A corrupção passiva consiste em solicitar ou aceitar. Repare, é uma disjuntiva, é ou aceitar, não é e aceitar, é solicitar ou aceitar. O que significa que basta solicitar. E a corrupção ativa traduz-se em dar ou prometer. O que significa que basta prometer, não é preciso dar. É uma decisão que o legislador tomou para permitir uma antecipação da tutela penal. Para quê? Para que, logo que seja descoberta a existência da mera oferta, o crime esteja consumado e o corruptor ativo possa ser punido pelo crime de corrupção na forma consumada e não apenas numa mera tentativa. Esta alternativa entre o solicitar ou aceitar do ponto de vista passivo e o dar ou prometer do ponto de vista ativo, esta disjuntiva, significa que o crime se consuma no momento em que se dá este acordo, em que se dá este negócio com o cargo e com a função, independentemente de pagar o preço ou não. Um entendimento que não é, no entanto, consensual. Num artigo científico que se prepara para publicar num livro dedicado à corrupção em Portugal, Nuno Brandão, professor de Direito em Coimbra, alinha pela tese que os juízes do Supremo Tribunal de Justiça defenderam no Acórdão de 2018, ao escrever que, havendo uma pluralidade de entregas, o momento relevante será o da disponibilização da última parcela do suborno. Assim, a prescrição passaria a ser apenas contada a partir desse momento, precisamente o entendimento que foi seguido no processo pelo Ministério Público. O Ministério Público entendeu que o prazo não passou, porque o prazo começou a correr não naquela altura, mas num momento posterior. Vamos ter uma discussão sobre o prazo para evitar uma prescrição. Mas aquilo que eu tentava dizer é relevante não só saber qual é o crime, qual é o prazo, se é 5, se são 10, se são 15, mas quando é que começou a correr, porque isso terá influência na decisão. E acontece neste processo e em todos. Claro que poderá parecer incompreensível decisões contraditórias entre o Ministério Público e o juiz e entre os juízes, mas isso é da natureza do direito. Alguns dos nossos tribunais começaram a ter um entendimento de acordo com o qual, para efeitos de início da contagem do prazo de prescrição, devíamos ter em conta não aquele acordo inicial, ou a solicitação ou a oferta, mas devíamos ter em conta a data em que foi feito o último pagamento. Por isso é que, num determinado processo, houve alguém que suscitou essa questão para o Tribunal Constitucional. Esse alguém foi precisamente o advogado Rui Patrício, que venceu a causa, num processo que agora serviu de base à decisão instrutória mais escrutinada da história da justiça portuguesa. O certo é que nem no Tribunal Constitucional houve consenso. O Acórdão número 90 de 2019 teve como relator o juiz conselheiro Cláudio Monteiro. O magistrado, atual juiz do Supremo Tribunal Administrativo, já esteve na Assembleia da República como deputado independente, eleito pelo PS entre 1995 e 2002. E foi precisamente o PS que o indicou para o Tribunal Constitucional em 2016, onde permaneceu até ao ano passado. Era, por isso, conselheiro no Palácio Raton, quando teve a tarefa de redigir e propor à primeira secção o texto do acórdão que seria depois votado favoravelmente pelos seus então colegas José Teles Pereira, proposto pelo PSD, e João Caupers, o atual presidente do Constitucional. Para defender a tese de que o prazo de prescrição em crimes de corrupção deve contar a partir do momento em que é feito o pacto entre corruptor e corrompido, Cláudio Monteiro considerou fundamentais as posições de penalistas como Cláudia Cruz Santos, mas não fez qualquer menção ao parecer conjunto que a atual deputada do PS elaborou em 2015 com Costa Andrade. Na altura, o advogado Rui Patrício estava ainda a recorrer para o Tribunal da Relação e foi nesse contexto que Costa Andrade assinou o parecer como especialista. Mesmo assim, sabe o 6-9 que Costa Andrade, entretanto já presidente do Constitucional quando o último recurso de Rui Patrício lá chegou, nunca interveio no processo. Pediu escusa em 2017, invocando precisamente o facto de ter elaborado um parecer a favor de uma das partes.
O Acórdão 90 teve, no entanto, um voto de vencida da juíza conselheira Fátima Matamoros, que discordou então do facto de o Tribunal Constitucional se estar a pronunciar sobre a interpretação a dar pelos tribunais comuns a uma norma legislativa. Para a juíza proposta pelo CDS em 2014, a competência específica do Tribunal Constitucional é a interpretação da Constituição. Pertence aos tribunais comuns a interpretação do direito ordinário. O modo como deve ser feita a contagem do prazo de prescrição é um problema de interpretação do direito infraconstitucional. E é um problema que deve ser deixado aos tribunais comuns. Não é um problema de justiça constitucional, não é um problema de fiscalização de constitucionalidade normativa. O certo é que o acórdão foi mesmo aprovado. Teresa Violante considera, no entanto, que o recurso que o Ministério Público já anunciou que vai fazer para a relação de Lisboa significa que é muito provável que o Tribunal Constitucional possa vir a ser chamado de novo a jogo. Se for revertido pela relação, ele deve mesmo ir parar ao Tribunal Constitucional, porque nesse caso o que teremos será a aplicação da norma com o sentido que foi anteriormente julgada inconstitucional pelo Tribunal Constitucional, e nessa situação a lei prevê uma situação de interposição obrigatória de recurso para o Ministério Público. Mas já é certo que nem só os prazos de prescrição dos crimes de corrupção farão parte do recurso que o Ministério Público está a preparar. Há um outro tema em que a decisão instrutória de Ivo Rosa reuniu ainda mais consenso nas críticas: o da impossibilidade de ter havido crimes de fraude fiscal no processo Marquês. Obrigado o arguido José Sócrates, assim como qualquer outro arguido, a declarar à autoridade tributária ganhos provenientes da prática de um crime de corrupção passiva seria impor ao arguido uma obrigação de se autoincriminar. Assim sendo, também por aqui não impendia sobre o arguido José Sócrates uma obrigatoriedade de colaborar com o procedimento administrativo fiscal e revelar à autoridade tributária os alegados montantes provenientes da prática de 3 crimes de corrupção passiva, titular cargo político. Do ponto de vista fiscal, entendo que esta decisão instrutória fez uma errada qualificação jurídica do comportamento dos arguidos ao declarar não verificados os pressupostos do crime de fraude fiscal, digamos, naquilo que é a omissão do comportamento declarativo. A posição de Pedro Marinho Falcão está basicamente alinhada com a da esmagadora maioria dos especialistas portugueses em direito fiscal. Quase todos consideram que o artigo 10º da Lei Geral Tributária não deixa dúvidas, quando afirma que o caráter ilícito da obtenção de rendimentos não obsta à sua tributação. Esta decisão instrutória, se vier a ser confirmada pelo Tribunal da Relação de Lisboa, eu tenho que lhe dizer que é preocupante, porque vai constituir um precedente para o futuro relativamente ao recorte do crime de fraude fiscal, porque é, em si mesmo, a negação daquilo que quer o legislador na qualificação dos comportamentos omissivos conducentes à prática do crime de fraude fiscal. Ou seja, se a relação confirmar a leitura de Ivo Rosa, o efeito sobre futuros processos por fraude fiscal pode vir a ser devastador. Isto pode ter uma influência muito significativa na forma como os juízes no futuro vão apreciar a prática dos crimes de fraude fiscal, e gostaria de lhe dizer que existem dezenas, centenas de processos de crime de fraude fiscal que estão a correr em tribunal e, portanto, uma decisão desta natureza pode pôr em causa, também e de forma direta, a arrecadação da receita pública, ou seja, a cobrança dos impostos no âmbito dos crimes de fraude fiscal. A questão estará em saber agora se algum Tribunal Superior irá desfazer o que Ivo Rosa desfez há precisamente uma semana.